Ser cristão não é e nem nunca foi sinônimo de segmento de mercado, público eleitoral ou massa de manobra de nenhum tipo. Pois assim como nosso Deus não se submete aos planos e interesses dos homens, nós também não fomos chamados para nos submetermos a estas coisas. É como o apóstolo Paulo bem aconselhou: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Porém, não são poucos os interessados em fazerem uso da nossa comunhão em Cristo, exatamente para estas coisas da terra, deturpando e desviando o nosso propósito, força e foco. Sim, pois fomos chamados a pregar as palavras de Cristo a todas as criaturas, um privilégio que os anjos pediram para si, mas que a nós foi dado. A nossa missão é libertar cativos, curarmos enfermos, consolarmos os que choram, expulsarmos demônios e refletirmos o amor de Deus ao mundo, dando a todos uma amostra deste amor. Esta é a nossa missão, e não vender produtos religiosos, eleger políticos ou servir de garotos propagandas para ideologias, sejam elas de que vertentes forem. Já está na hora de darmos um basta neste desvio de função, ao qual muitos de nós têm se submetido por vontade própria. Não é porque uma determinada coisa ou posicionamento nos agrada que temos liberdade para decidirmos misturar as coisas de Deus com essas outras. E muito menos usarmos o cristianismo para impulsionar e carregar nas costas a visão de mundo de alguns. Afinal de contas, quem serve a quem? Nós a Deus ou Ele a nós? A quem pertence a soberania? A Ele seja toda glória, honra, louvor e obediência, a ninguém mais. Amém. Só que, infelizmente, temos visto cristãos verdadeiros sendo conquistados e alistados por essas outras coisas. E nisso acabamos vendo pessoas dispostas até mesmo a colocarem de lado os princípios cristãos da gentileza, do amor e do acolhimento em nome de defender ideologias, causas e pessoas endeusadas como salvadoras da pátria, ao ponto de se prestarem ao papel indigno de xingarem e agredirem fisicamente outros seres humanos. E tudo isso sem conseguir enxergar a óbvia oposição entre tais atitudes e a pregação de Cristo. E o show de absurdos, amigos, não para de surpreender e de vacinar pessoas contra o Evangelho de Jesus. Temos visto líderes religiosos usando o púlpito para proferir palavras de baixo calão, discursos abertamente racistas, apologéticos do uso de armamentos e até mesmo para pregoar a pena de morte. Em que essas coisas têm a ver com Cristo ou as suas palavras? Sinceramente, essa não é a igreja construída por Cristo, mas sim uma outra, criada à imagem e semelhança dos piores desejos humanos, uma igreja que cultua o ódio e venera a falta de sabedoria. E digo isso por ver com tristeza os frutos dessa nova religião, que falsifica os princípios de Cristo. Pois a violência, o desrespeito, o ódio e a exclusão jamais serão marcas do Evangelho pregado por Jesus, e as suas atitudes enquanto esteve na terra testificam isso. Não se trata de ser condescendente com o pecado ou de fecharmos os olhos para o errado, mas sim de colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. A nós cabe servirmos a todos, e a Deus cabe julgar a todos. Quando invertemos ou burlamos isso, seremos invariavelmente como uma criança dirigindo um caminhão e causando destruição.
Pois não temos o necessário para julgarmos com justiça, apenas Deus tem. E com nossos julgamentos errôneos e os posicionamentos decorrentes deles, jamais atingiremos a justiça verdadeira. E os frutos dessa ousadia são nefastos e destroem outras vidas. E neste ponto, faço um desafio a todos quantos estejam discordando das minhas palavras e que sejam adeptos dos erros que estou citando aqui. Orem perguntando a Deus se é da vontade dele que vocês se engajem na empreitada em que estão engajados. Apenas isso. Pois, como disse Jesus, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Mas que não sejam as minhas palavras a baterem o martelo sobre nada aqui, mas sim e unicamente a vontade manifestada de Deus. Eu oro para que a voz de Deus seja ouvida por sua alma e testifique qual seja a vontade dele. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até mais.